Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatorine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos seus pés de lótus. Então vamos começar mais uma aula. Agradeço a presença de todos aqui nesse momento para ouvir sobre a Suprema Personalidade de Deus. Srila Prabhupada dizia que ouvir é a nossa maior capacidade espiritual, né? O ouvido é o sentido mais poderoso para captar a essência divina, e por isso também cantamos o santo nome com bastante atenção, porque o ouvido tem essa capacidade de absorver a vibração e dar a realização de Krishna para nós. Então, sempre que pudermos estar ouvindo os tópicos sobre Krishna, sobre ele, né? Tanto ele falando como sobre ele, isso é muito importante. Talvez a coisa mais importante. Esse é o processo de Sri Krishna Sankirtana, no qual ouvir e cantar, né? Ouvir ou glorificar, são os carros-chefes, a base que vai criar toda a estrutura para que depois possamos servir a Krishna, né? Adorar, orar, fazer amizade. Em primeiro lugar, ouvir e adquirir essa fé maravilhosa no qual nos rendemos completamente assim, confiantes de que Krishna é Deus, e nesse processo deixamos que Krishna haja no nosso coração para revelar a sua presença, o seu conhecimento, né? O seu misticismo, vamos dizer assim. Tudo é revelado por Krishna, a nossa intuição, não ao nosso intelecto, que está mais ligado às coisas sutis do mundo material, mas a intuição, a nossa intuição, que está ligado à inteligência espiritual, está mais relacionada com as coisas do plano espiritual. Quando falamos em plano espiritual, plano material, isso tudo está relacionado com as energias de Krishna. E hoje vamos dar uma ênfase a esse assunto, diretamente coligando as nossas palavras às palavras de Srila Prabhupada, que é esse maravilhoso, né, ser enviado por Krishna a este planeta Terra para estabelecer agora, nesses tempos, o movimento da consciência de Krishna, esse movimento lindo do Senhor Chaitanya, que veio inundar esse planeta para criar a Era Dourada, né, a Era de Ouro, assim por dizer, onde todas as pessoas terão consciência de suas posições espirituais e estarão se libertando dessa ilusão, dessa matrix atual em que vivemos uma vida completamente sem significado real. Vivemos numa espécie de sonhos. E o que devemos entender hoje, em termos das energias de Krishna, é que para Krishna, Deus, não há essa diferença entre a energia material e a energia espiritual. Isso deve ficar bem claro, assim, porque a mente humana ela é relativa, né? Relativista. Ela sempre imagina a energia, é dual também, né? A energia espiritual é uma e a energia material é outra. Nesse sentido, né? Do ponto de vista humano, temos tendência a separar tudo. Porém, na concepção de Krishna, não há essa divisão, porque tudo é manifestação da energia dele. Então, para Krishna, Srila Prabhupada diz que Krishna é indiferente a essa relação da energia material ou espiritual. Então, Prabhupada dá o exemplo que, às vezes, a eletricidade, ela funciona para propósitos de refrigeração e, às vezes, ela funciona para propósitos de calefação. Mas a energia que a central elétrica gera é a mesma. Então, analogamente, dessa maneira, a mesma, né, essa energia de Krishna, em última análise, ela é sempre espiritual, mas está atuando de diferentes maneiras. Numa cidade, por exemplo, pode haver um departamento de saúde e um departamento de polícia. Aos olhos do governo, né, do ponto de vista do governo, tanto o departamento de saúde como o departamento de polícia, eles são a mesma coisa, porque são partes subsidiárias do governo. Mas para o indivíduo, eles prestam serviços diferentes. Entende? Aqui estamos aprofundando cada vez mais a compreensão das energias de Krishna. De modo que a energia material, ela pode estar funcionando de diferentes maneiras, que talvez não sejam assim muito agradáveis para a entidade viva,
Mas isso não significa que Krishna não gosta da energia material. Essa energia material de Krishna é tão importante quanto a energia espiritual. Embora a função da energia material se ocupar em punir a alma condicionada. Assim como o departamento de polícia, né, do governo se ocupa em punir criminosos. De modo que todas as energias de Krishna são funcionalmente, né, diferentes nesse sentido de evoluir a alma à sua plena consciência espiritual. Temos que nos perguntar por que escolhemos estar aqui nesse mundo material e, sabendo da funcionalidade dessa energia material, vamos compreender imediatamente que resolvemos ser assim rebeldes contra Deus, ou rebeldes contra as leis do governo, e por isso fomos colocados aqui nessa energia mais densa, que é uma espécie de prisão. Mas para Krishna, isso está sendo a nossa própria escolha. Quando ele vem a esse mundo material, ele nos ensina a como nos situarmos na energia espiritual e de novo voltarmos a ter boas relações com o governo, né? O governo espiritual. Então, Prabhupada diz que no Brahma Samhita se confirma que a energia de Krishna é sempre espiritual, mas que atua de modos diferentes em diferentes campos de atividades. E em relação com Krishna não há essa distinção entre as energias. Mas para nós podermos compreender, discriminamos e dizemos que às vezes a energia de Krishna funciona de modo material e às vezes de modo espiritual. Pensamos que a energia é quente ou fria, boa ou má, agradável ou desagradável, mas de fato a energia é a mesma. Temos que entender tudo através dessa base filosófica. Da posição de Krishna, tudo é a mesma coisa. Porque se formos pensar da posição de Krishna, podemos observar que ele não pode distribuir assim, energia inferior, porque Krishna nunca é inferior, ele é sempre superior, espiritual, né, transcendental. E de tal modo a sua energia é sempre espiritual. Entende? Prabhupada diz que Subhadra é a irmã de Krishna, e dela surge a encarnação de Durga, que é essa personificação da energia material. Subhadra está no mundo espiritual e se relaciona eternamente com Krishna como a sua energia, essa energia espiritual. Mas quando Durga desenvolve suas atividades aqui no mundo material, não se deve considerá-la assim inferior. No Bhagavad Gita, como também no Brahma Samhita, se diz que Durga, Maya, né, a mesma coisa, atua sob a direção de Krishna. Então, como que alguém pode considerar essa energia inferior se ela está sob o poder, né, o controle supremo de Krishna? Da mesma forma, os criminosos, eles podem pensar que o departamento de polícia é um departamento inferior do governo. Mas os cidadãos que obedecem à lei, eles não pensam assim. Eles simplesmente, né, esse departamento policial, ele funciona de uma maneira peculiar. Do mesmo modo, essa energia material em que estamos aqui atualmente tem de agir para confundir a entidade viva que está sob a direção de Krishna. Essa é a função da energia material. Então estamos aprendendo agora que tudo tem um propósito para Deus. E temos que saber como atuam as energias materiais, a energia material de Krishna. Entende? Assim como temos que entender como age o departamento policial de um governo. Maya tem essa característica de confundir a entidade viva quando ela pensa que pode ou quer, né, viver assim, independentemente de Deus. Prabhupada diz que nós somos entidades vivas que se encontram dentro da energia material e que estamos nesta posição porque nós simplesmente desejamos assim, dominar a natureza material. Então Krishna ele nos dá essa facilidade, né, criando a energia material e dizendo, muito bem, vão lá e tentem ter esse controle, né, absoluto que vocês querem, mas vocês não poderão ser bem-sucedidos. Krishna explica isso muito bem. Enquanto nós ignorarmos, né, como as leis da natureza funcionam sob a direção suprema de Krishna, essas nossas atividades vão continuar nos subjugando. E quando nós compreendermos Krishna perfeitamente, conheceremos automaticamente essas leis da natureza e como elas atuam. Os devotos de Krishna, né, de Vishnu, os Vaishnavas,
eles se interessam no fundamento, né, como funcionam as leis da natureza material. E quando compreendemos Krishna perfeitamente, poderemos compreender que, na verdade, não há assim, energia inferior ou material, mas que, em essência, tudo é espiritual porque está sendo manifestado por Krishna, porém, funcionalmente diferente. Isso é tudo. Podemos compreender que, na plataforma superior, tudo que experimentamos são as ações e as reações de diferentes energias do Senhor Supremo. Quando compreendermos Krishna perfeitamente, então estas distinções de energia superior e inferior vão desaparecer. Porque tudo que se emprega no serviço a Krishna é energia superior. Temos que ter essa concepção do serviço energético a Krishna. Porque, em última análise, tudo serve a Krishna, a Deus. E aqueles que são altamente elevados compreendem isto com facilidade. Prabhupada diz que as literaturas védicas confirmam que o Senhor tem diversas energias. Ainda assim, pessoalmente, o Senhor Supremo não tem nada a fazer. Então temos que perguntar como assim? Porque Krishna não tem de procurar arduamente a riqueza, explorar as coisas assim. Porque Krishna já possui toda a riqueza. Krishna não tem que buscar conhecimento, porque ele já possui também todo o conhecimento, nem também precisa assim, ter poder, porque Krishna é todo o poder. Nem tão pouco assim tem que buscar a beleza, fama ou renúncia, porque todas essas coisas Krishna possui integralmente. E nem tão pouco, e essa é uma coisa muito assim, interessante, é que Krishna, né, está dirigindo assim, diretamente os assuntos universais. Porque Krishna ele tem muitos assistentes aqui, semideuses, que podem conduzir os assuntos, né, materiais, enquanto ele simplesmente permanece em sua morada. Há um verso do Sri Isopanishad, o Mantra 4, que confirma isto, que embora Krishna permaneça em sua morada, a personalidade de Deus é mais veloz que a mente e pode sobrepujar a todos os que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele. Embora ele esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Prabhupada diz que, desse modo, né, conforme o entendimento desse verso, Krishna não tem nenhum trabalho a executar. Como, né, sendo a suprema personalidade de Deus, Krishna se ocupa simplesmente assim, se divertir com as gopis, as vaqueirinhas, né, em Vrindavana, no mundo espiritual, e com a sua consorte, Srimati Radharani. Na verdade, Prabhupada explica, né, que Krishna, como Krishna mesmo, né, originalmente como Krishna, ele não se ocupa em matar demônios. Quando Krishna mata os demônios, ele é conhecido como Vasudeva Krishna, e não como o Krishna original. Krishna se expande para realizar outras funções, mas Krishna mesmo original está sempre em Vrindavana. Quando Krishna ele se expande, ele primeiro se expande como Balarama, depois como Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha e Vasudeva. E com Vasudeva, ele atua em Mathura e Dwaraka. Mas em sua forma mesmo, original como Krishna, ele nunca sai de Vrindavana. De modo que, dentro de uma questão espiritual, isso pode parecer confuso. Prabhupada diz que mesmo um dos maiores ficcionistas bengalis compreendeu mal e pensou que o Krishna de Vrindavana, o Krishna de Dwaraka e o Krishna de Mathura fossem três pessoas diferentes. Mas, se conhecermos a natureza das expansões de Krishna, não será difícil compreender isto, que Krishna é o mesmo, e ele é o único e incomparável, mas ele pode se expandir assim, em bilhões e trilhões, infinitas formas. No 10º capítulo do Bhagavad Gita, né, versos 27 e 28, Krishna está explicando as suas diferentes manifestações a Arjuna, nesses versos dessa maneira. Ele disse: fica sabendo que dos cavalos eu sou o Uchayasva, que surgiu do oceano, nascido do elixir da imortalidade. Dos elefantes senhoriais eu sou o Airavata, e entre os homens eu sou o monarca. Das armas eu sou o raio. Entre as vacas eu sou a Surabi, que dá leite em abundância. Dos procriadores eu sou Kandarpa,
o Deus do amor, e das serpentes eu sou o Vasuki, a principal. E mais adiante, o Senhor Krishna enumera as muitas manifestações da criação material e explica como cada uma o representa. Ele termina com uma longa e detalhada descrição destas manifestações, né, no capítulo 10, no verso 42, dizendo: mas qual a necessidade, Arjuna, de todo este conhecimento detalhado? Com uma só fração minha, eu penetro e mantenho este universo inteiro. Então, não podemos assim entender perfeitamente esse poder supremo de Krishna, no qual nesse universo apenas uma pequena fração da expansão pessoal dele está mantendo tudo, está mantendo o poder de todos os semideuses, o controle de cada átomo. Não podemos compreender Krishna, né? Esse nível de intensidade que ele tem, né? Então, desse modo, esse mundo material, ele existe com base numa porção plenária de Krishna, né? Vishnu. Porque se Krishna não entrasse neste universo, ele não poderia existir. De modo semelhante, a menos que a alma espiritual, que é uma parte fragmentária de Krishna, entre neste corpo de matéria, né, grosseiro e sutil, esse corpo também não pode existir. Nós somos assim como um microcosmo, né, e Krishna é como uma porção de Krishna, é como o macrocosmo. Devemos entender que logo que nós saímos, né, que a alma espiritual sai, sim, imediatamente o corpo se torna inútil. Quando Krishna entra na matéria, a matéria tem valor. E isto se aplica tanto ao minúsculo átomo individual quanto ao grande universo. Krishna está dentro de tudo e de todos. Prabhupada diz que uma vez que as manifestações de Krishna são tão grandes, devemos saber que seu prazer é muito maior que o nosso. Nós temos de tentar compreender o tipo de prazer de que Krishna gosta. Todos sabem que Deus é grande e a partir disso podemos concluir que seu gozo, né, seu prazer também é grande. Prabhupada diz que Swarupa Damodara Goswami escreveu um verso a este respeito, que diz que, embora os casos de amor de Radha e Krishna possam parecer casos materiais ordinários, não se trata realmente disso, porque Radharani é a potência de prazer de Krishna. E no Vedanta Sutra se diz que a verdade absoluta está sempre desfrutando da potência de prazer. Quando queremos prazer, não podemos assim tê-lo sozinhos, isoladamente, porque sentimos prazer na companhia de amigos ou da família. Porque eu posso falar sozinho em um quarto, mas se eu falo em um quarto diante de outras pessoas, a energia é outra, o prazer, né, aumenta. Prazer significa que deve haver outras pessoas. E por esse motivo, Krishna, a verdade absoluta, que sempre se ocupa em se divertir, converte-se em muitos. Temos que meditar nesse aspecto místico de Deus, que ele expande, né, os seus passatempos agradáveis, de bom humor, de felicidade, e por isso nós existimos nesse contexto da energia espiritual de Krishna. Nós somos partes integrantes de Krishna e fomos criados para dar prazer a Krishna. E a potência de prazer principal é Srimati Radharani. E por isso, Radha e Krishna estão assim, sempre juntos. Agora, Maya, que é essa potência externa, ela conduz a energia material. Né? Maya é a chamada ilusão. Ao passo que o mundo espiritual ele é conduzido pela potência interna, Radharani. Então, aqui na energia material, o controle está sobre Maya, que está sob o controle de Krishna. E no mundo espiritual, tudo está sendo conduzido pela potência interna, Srimati Radharani, no qual até mesmo o próprio Krishna está sob controle. Então, frequentemente oramos a Radharani porque ela é a potência de prazer de Krishna. Essa própria palavra Krishna significa todo atrativo. Mas Radharani é tão grande que atrai Krishna. Se Krishna é sempre atrativo para todos e Radharani é atrativa para Krishna, como podemos imaginar essa posição de Srimati Radharani? De modo que devemos tentar compreender humildemente e lhe oferecer nossas reverências, assim, dizendo: ó Radharani, você é muito querida por Krishna, és a filha do rei Vrishabhanu e amada de Krishna. Oferecemos
as nossas reverências à sua pessoa. Entende? Radharani é muito querida de Krishna. E se nos aproximarmos de Krishna através da misericórdia de Srimati Radharani, vamos assim facilmente alcançá-lo. Se Radharani recomenda um devoto, Krishna vai aceitar imediatamente, por mais tolo que essa pessoa seja. Srila Prabhupada nos explica isso. Então, em consequência disso, descobrimos que os devotos em Vrindavana cantam o nome de Radharani mais frequentemente que o de Krishna. Aonde quer que a gente for na Índia, encontraremos devotos gritando Jaya Radhe, 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 Radhe. Então devíamos ter mais interesse em adorar Radharani, porque não importa o quanto somos caídos, se de um modo ou de outro pudermos satisfazer, comprazer Radharani, poderemos muito facilmente compreender Krishna. Se tentarmos assim compreender Krishna através de processos especulativos, usando a nossa mente intelectual, assim, teremos que gastar muitas vidas de especulação. Mas se adotarmos o serviço devocional e tentarmos simplesmente comprazer a Srimati Radharani, então poderemos realizar Krishna facilmente. Radharani é uma devota tão notável que ela pode nos dar Krishna. Então temos que prestar muita atenção. Quando estamos cantando o santo nome de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse Hare significa a energia de Radharani. Estamos pedindo a Radharani para nos ocupar nesse serviço de amor a Krishna, que vai nos trazer bem-aventurança, satisfação, que vai nos situar realmente em nossa posição real. Prabhupada diz que até mesmo Krishna não pode compreender as qualidades de Radharani. Ele não consegue compreendê-la porque ela é muito assim elevada. Para compreender Radharani, Krishna aceitou assim realmente a posição dela. Krishna pensou, embora eu seja pleno e completo em todos os aspectos, ainda assim não compreendo Radharani. Por quê? Então isso obrigou Krishna a aceitar as propensões de Radharani. E isso explica a sua manifestação como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Porque Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, mas ele é Krishna aceitando as propensões de Srimati Radharani. De modo que Radharani é essa energia de Krishna que está sempre sentindo saudade de Krishna. E do mesmo modo, na posição de Radharani, o Senhor Chaitanya estava sempre sentindo essa saudade. Além disso, aqueles que seguem os ensinamentos do Senhor Chaitanya devem experimentar e saborear esses sentimentos de separação e não os de encontro. Isso é muito importante, é fundamental para todos aqueles que são devotos nesse movimento do Senhor Chaitanya para compreender que o humor que se deve desenvolver num nível de maior importância é sentir essa separação de Deus, de Krishna. Isso é muito mais importante e mais forte do que se você encontrar com Krishna. Experimentar os sentimentos de amor em nosso coração, sentindo falta de Deus. Prabhupada diz que os Goswamis, os discípulos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que eram os seres mais perfeitos e altamente elevados, eles nunca disseram, eu vejo Krishna. Em vez disso, eles choravam constantemente e diziam, onde está Radharani? Onde estão Lalita e Vishaka e as outras donzelas de Vrindavana? Em sua fase madura de amor por Deus, quando viviam em Vrindavana, os Goswamis também chamavam, Radharani, onde estás tu? Onde estão tuas associadas? Onde está você, ó filho de Nanda Maharaja? Onde estão todos vocês? Desse modo, Prabhupada diz que era assim que eles buscavam por Krishna, e jamais, em tempo algum, assim diziam, como muitos que ainda não têm noção do humor desse movimento do Senhor Chaitanya, muitas pessoas dizem, noite passada eu vi Krishna dançando com as gopis. Prabhupada diz que um devoto amadurecido não faz tais afirmações, só aquele que subestima as coisas. Algumas pessoas assim pensam que Radha e Krishna são tão vulgares ou simplistas que podem ser vistos todas as noites. Mas esse não é o ensinamento dos Goswamis, que estavam sempre buscando por Krishna, gritando mesmo, na alma, onde você está, Krishna, onde você está, Radharani?
Então você está onde? Está perto da colina de Govardhana, às margens de Yamuna, e dessa maneira, por toda a extensão da terra de Vrindavana, os Goswamis choravam e buscavam, assim, como loucos, Radha e Krishna. Nós vamos chegar nesse ponto da loucura transcendental, nesse sentimento de separação, na medida em que evoluirmos em consciência espiritual, em consciência de Krishna. Então, Prabhupada diz que devemos seguir os passos dos Goswamis e buscar Radha e Krishna dessa maneira, nesse sentimento. Porque Vrindavana, ela está em nossos corações e devemos buscá-lo, né? Buscar Krishna ali. Esse é o processo que Chaitanya Mahaprabhu recomendou, esse processo de adorar em separação. Então, é dito que, sentindo a separação de Krishna, o Senhor Chaitanya assim, se atirava ao mar, assim, pensando que o mar era Jamuna. Às vezes, Chaitanya saía de seu quarto assim, em horas assim, mortas e simplesmente desaparecia. Ninguém conseguia saber onde ele tinha ido, mas durante todo esse tempo, ele buscava Krishna. Deste modo, Srila Prabhupada diz, não é que devamos assim, desfrutar das trocas amorosas de Krishna e Radha como espectadores em uma demonstração esportiva. Devemos realmente sentir separação deles. Quanto mais sentirmos esta separação, mais devemos compreender que estamos avançando. Essa será a prova do seu coração, a saudade de Radha e Krishna, de Vrindavana. Entende? Porque nós não podemos ver Krishna com nossos sentidos materiais e nem tampouco podemos ouvir o seu nome. Podemos começar a percebê-lo quando avançamos em serviço devocional. E esse serviço devocional, que é o carro-chefe do movimento da consciência de Krishna, ele começa com a língua, e não com as pernas, os olhos ou os ouvidos. Devemos utilizar a nossa língua para cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. E também comer assim, Krishna Prasada, né, o alimento oferecido a Krishna que se torna espiritualizado. Dessa maneira, a língua tem uma função dupla. E se a utilizarmos dessa maneira, para cantar e comer, né, realizaremos assim, Krishna. Esse é o processo. Não podemos ver Krishna com nossos olhos materiais, nem tampouco ouvir sobre ele com nossos ouvidos materiais, nem tocá-lo com nossas mãos, mas se ocuparmos nossas línguas em seu serviço, ele vai se revelar, dizendo, né, aqui estou eu. Prabhupada diz que esse cantar de Hare Krishna extingue o fogo ardente da natureza material. Esse também é o significado, né, quando fazemos a prece ao mestre espiritual. No primeiro verso em que Sansara dava Nalalida Luka Pranaya Karunya Ganaganatvam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vandeguru Sri Charanaravinam. Esse verso quer dizer, o mestre espiritual recebe as bênçãos do oceano de misericórdia, assim como a nuvem precipita a água no incêndio da floresta para extingui-lo. Da mesma forma, o mestre espiritual extingue o fogo ardente da existência material. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Muitas vezes se compara esse mundo material a um incêndio de floresta que ocorre automaticamente. Ninguém deseja um incêndio de floresta, mas frequentemente há relâmpagos, descuidos ou fricções das árvores, ou seja lá o que for, e o incêndio ocorre imediatamente. De modo semelhante, este mundo material é saturado do fogo ardente de problemas. Todo mundo quer viver pacificamente aqui, mas as situações na energia material se sucedem de tal maneira que isto não é possível a ninguém. Nós estamos lutando arduamente para ajustar as coisas de muitas maneiras, mas as leis da natureza são tão cruéis e perigosas que, apesar de nossos planos e esperanças, esse fogo ardente dos problemas da existência material continua, vida após vida. Prabhupada, em seus escritos, diz que nesse século, por exemplo, temos tentado extinguir o fogo da guerra, mas não conseguimos. Houve uma Primeira Guerra Mundial, e então se formou a Liga das Nações para tentar assim prevenir uma Segunda Guerra, mas apesar de suas tentativas,
essa Segunda Guerra ocorreu. Agora construíram as Nações Unidas para tentar acabar com a guerra, mas a guerra continua no Vietnã, no Egito, no Paquistão, em outros lugares. De modo que ninguém quer uma terceira guerra mundial, mas pela continuidade da consciência tão materialista, ela parece assim, iminente. Não adianta enviar um corpo de bombeiros, uns poucos homens com balde d'água para extinguir assim, um grande incêndio na floresta, que é esse fogo que consome o mundo material. Porque para se extinguir um incêndio que lavra na floresta é preciso haver uma quantidade excedente, bem grande de água. Em outras palavras, é preciso haver algum arranjo que esteja além do simples ou complexo esforço humano. De modo que quando uma nuvem misericordiosa aparece sobre o incêndio na floresta, a nuvem se abre, a chuva cai torrencialmente e de imediato o fogo ardente se extingue. Então, assim como uma nuvem coleta água do oceano, de modo semelhante, o mestre espiritual coleta água do oceano da misericórdia de Krishna e a despeja sobre o fogo ardente da existência material. Deste modo, aquele que concede ou distribui a chuva misericordiosa de Krishna é denominado mestre espiritual ou guru. Então, toda pessoa que está agindo sobre a misericórdia de Krishna, ele está apagando o incêndio florestal da existência material no coração de outras pessoas que estão sofrendo terrivelmente nesse mundo. Prabhupada diz que nas literaturas védicas se comenta que para compreender a ciência transcendental da consciência de Krishna, devemos tentar adquirir conhecimento de como extinguir este fogo ardente de problemas. Os cientistas, os filósofos e outros homens instruídos estão tentando duramente extingui-lo, mas podemos ver que suas tentativas têm somente resultado em bombas assim, cada vez maiores. Os karmis ou trabalhadores fruitivos trabalham com toda a energia, dia e noite, para extinguir esse fogo de problemas, ou para atenuar a condição miserável da existência material à força do árduo trabalho. E também temos os gyanis ou filósofos, que também estão tentando isso, mas eles se repugnam e por isso proclamam que esse mundo é falso. Assim, pensando assim, eles tentam fundir-se na existência do Supremo para dessa maneira extinguir o fogo. Querem fugir daqui do mundo material. Prabhupada diz que isso é como a raposa que tenta pegar algumas uvas de uma parreira e quando não consegue, aí diz, afinal essas uvas estão verdes. E também a outra classe de pessoas, os yogis ou meditadores, que tentam obter assim, poderes místicos superiores, fazendo-se maiores do que o maior, ou menores do que o menor, ou mais leves do que o mais leve, assim, mais pesado do que o pesado. Mas isso é exatamente como uma brincadeira de crianças, querer fugir desse mundo material através da aquisição de poderes místicos. Prabhupada diz que com qualquer corpo material, seja ele grande ou pequeno, leve ou pesado, os problemas da existência material assim, vão continuar persistindo. Dessa maneira, assim, podemos progredir de um estágio a outro, vindo do estágio de carne, do simples trabalhador fruitivo, ao estágio de Gyani, ou filósofo, ao estágio de yogi ou meditador, mas, de qualquer modo, temos finalmente de chegar à plataforma de Bhakti, ou serviço devocional. Este é o processo evolucionário verdadeiro, chegar em Bhakti Yoga. E o Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 19, está indicando isso dessa maneira, onde Krishna diz, depois de muitos e muitos nascimentos e mortes, aquele que está realmente em conhecimento se rende a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. E uma grande alma, assim, é muito rara. Sa Mahatma Sudurlabha. Então, render-se a Krishna é a questão de tudo. Esse é o objetivo da vida. E os bhaktas, os devotos amorosos de Deus, que são considerados os homens inteligentes do mundo, dedicam-se a este estágio imediatamente, sem passar pelos outros estágios. Por isso Krishna está dizendo, nesse verso citado, que eles são homens sábios. Porque é simples entender
que se após muitos e muitos nascimentos, como Krishna está dizendo, né, nesse verso, se temos que chegar a esse ponto, né, a esse momento de nos render a Krishna, então por que não fazê-lo imediatamente? É simples entender isso. Prabhupada diz que Durga, que está supervisionando o fogo ardente da natureza material. Muitas vezes, a Durga é retratada com armas em suas mãos. Ela tem 10 mãos e em cada uma segura um tipo de arma diferente. Isto indica que Durga rege todas as 10 direções deste universo. Durga maneja as diferentes armas para simplesmente castigar os demônios. Há um quadro famoso de um demônio lutando com um leão e a deusa Durga está puxando o cabelo do demônio e encostando seu tridente contra o peito dele. Se nós estudarmos esse quadro, poderemos averiguar que somos o demônio e que o tridente são as 3 classes de misérias da existência material, assim, das quais estamos sempre sofrendo. Devemos entender que algumas misérias são impostas, né, infligidas por outras entidades vivas. Algumas misérias vêm por calamidades, né, naturais, catástrofes, né, situações climáticas, e algumas misérias vêm pela nossa própria mente, pelo nosso próprio corpo. De um modo ou de outro, estamos sempre lutando contra estes 3 tipos de misérias. Ninguém na criação material pode dizer que está livre delas. De modo que o tridente desta natureza material é dirigido contra o peito de todos. E por causa disso, dentro deste mundo material, aquilo que pensamos, né, como felicidade pura não é assim, possível. Mesmo assim, podemos tentar satisfazer a mãe Durga, né, adorando-a ou dando-lhe assim, algum suborno, mas Durga não se deixa subornar tão facilmente. Por conseguinte, devemos saber que a meta de nossa vida deve ser compreender a suprema personalidade de Deus. Entende? Podemos fazer qualquer arranjo, né? Todos os arranjos, social, político, filosófico ou religioso, mas a meta mesmo deve ser assim, aproximar-se da pessoa suprema. Prabhupada diz que nos Vedas se afirma que as pessoas eruditas avançadas, os semideuses da criação, fixam a sua visão simplesmente nos pés de lótus de Krishna. E na civilização humana, o objetivo deve ser o mesmo, porque sem fixar a visão nos pés de lótus de Krishna, todos os esforços, assim ditos religiosos, sociais ou políticos, não vão ter efeito. Enquanto nossos desejos estiverem ancorados no mundo material, não vamos progredir. Há uma história a esse respeito, né? Prabhupada conta de um grupo que ia a uma festa de noivado e que tinha de ir à casa da noiva percorrendo o rio assim abaixo. E eles determinaram que partiriam à noite de barco e chegariam ao destino de manhã cedo. De tal modo, de noite, após a ceia, esse alegre grupo embarcou no bote. Todos se acomodaram confortavelmente e ordenaram que o barqueiro partisse. Uma vez que todos os membros do grupo estavam sentados confortavelmente e a brisa ribeirinha era muito agradável, eles dormiram profundamente aquela noite. E de manhã, quando eles se levantaram cedo e para seu espanto viram que o bote não se movera nem 1 centímetro em direção ao destino, muito embora o barqueiro tivesse remado vigorosamente durante toda a noite. E finalmente, depois de investigar o que tinha acontecido, eles descobriram que, apesar de o barqueiro ter remado, o bote não se movera, porque eles tinham deixado de levantar a âncora. Assim, eles perderam a cerimônia de casamento por causa de um erro assim, tolo. Por conseguinte, a nossa civilização atual é uma civilização equivocada, porque os líderes falsos se esquecem de levantar a âncora do apego. Em vez disso, essa âncora do apego está se cravando cada vez mais firmemente, porque as pessoas dessa era estruturam a ordem social com base no gozo dos sentidos. O Bhagavad Gita, no capítulo 16, verso 10 e 11, descreve esta organização social e política para o gozo dos sentidos, mantida por diversos planos e projetos. Krishna explica a Arjuna, nesse capítulo, né, nesses versos, Krishna diz, os homens demoníacos
refugiando-se na luxúria insaciável, no orgulho e no falso prestígio, e encontrando-se assim iludidos, estão sempre entregues a trabalhos sujos, atraídos pelo que não é permanente. Eles acreditam que satisfazer os sentidos até o fim da vida é a necessidade primordial da civilização humana. Desse modo, não há fim para a sua ansiedade. Então, Krishna está descrevendo o padrão mental da sociedade atual, que resolve explorar o mundo, em vez de simplesmente se render aos seus pés de lótus, aceitá-lo como o controlador supremo. Prabhupada está dizendo, então, assim, que todos os líderes, assim como o barqueiro que remou a noite toda, esquecendo de tirar a âncora, né, estão iludidos. E essas pessoas estão desencaminhando todo mundo, fazendo as pessoas aceitar algum benefício temporário. Nós temos que nos perguntar por quanto tempo vigorarão os planos e projetos idealizados por esse sistema, sem a rendição à divindade. Se eles persistem até morrer de ataque cardíaco ou assassinados, onde, né? Então, assim, outra pessoa como eles vai tomar-lhe o lugar. Até mesmo os assim chamados filósofos da sociedade moderna estão cativados pelo nome e pela glória materiais, e por isso não guiam a população em geral na direção apropriada. Filósofos de nome. Assim, Prabhupada diz, com o objetivo do gozo dos sentidos, a âncora da vida permanece profundamente fixa nas águas da necessidade, e nossa assim chamada civilização apodrece num charco estagnado. Visto que não mudamos de posição, ficamos sempre no mesmo porto de vida problemática. Todos os projetos não passam de papéis sem valor em face da guerra, da fome, dos terremotos e de tantas outras calamidades. Todas essas calamidades são avisos da Mãe Durga, e com eles ela confirma a sua superioridade eterna sobre os iludidos fazedores de planos. Prabhupada diz que os diferentes pesos na âncora que nos mantêm encalhados na vida material são, assim, os nossos apegos ao corpo material devido à nossa ignorância dos fatos espirituais, que são o nosso apego aos parentes devido às relações corpóreas, o nosso apego à nossa terra natal e às nossas posses materiais, assim, nosso apego à ciência material, à tecnologia, e também o nosso apego às formas religiosas e rituais, assim, sem conhecer o seu verdadeiro objetivo. Tudo isto está ancorando o barco do corpo humano no universo material. E usando o exemplo de uma figueira de Bengala fortemente enraizada, Sri Krishna está nos aconselhando no Bhagavad Gita, nos versos 3 e 4 do capítulo 15, como escapar de uma vez por todas deste apego. Krishna está dizendo: não se pode perceber a forma verdadeira desta árvore neste mundo. Ninguém pode entender onde ela termina, onde ela começa ou onde está a sua raiz. Mas, com determinação, deve-se derrubar esta árvore com a arma do desapego. Fazendo isso, deve-se buscar este lugar ao qual, tendo-se chegado uma vez, nunca se retorna, e ali render-se a esta suprema personalidade de Deus, a partir de quem tudo começa e em quem tudo permanece desde tempos imemoriais. A personalidade de Deus, que é plenamente cônscio de tudo que existe em sua criação, nos informa, para o nosso próprio benefício, que precisamos, assim, desejar livrar-nos desta existência material. Precisamos nos desapegar de todas as coisas materiais. E para tirar o melhor partido de qualquer má situação, devemos espiritualizar em 100% a nossa existência material através dessa associação constante com a mensagem de Krishna, com seus devotos e seus nomes. Portanto, todos que se ocupam ordinariamente em assuntos materiais podem obter o benefício mais elevado deste movimento para a consciência de Krishna. Prabhupada diz que todos os tipos de esforços espirituais
estão mais ou menos impregnados de contaminação material. No entanto, o serviço devocional puro é transcendental a toda a contaminação. Não necessitamos adotar artificialmente os princípios do materialismo. Nós necessitamos unicamente, fixar as nossas mentes nos pés de lótus do Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Então, nessa aula, conhecemos muito bem sobre as energias de Krishna e podemos assim entender ou observar que da posição de Krishna, tudo é feito em favorecimento de levar todas as almas para o reino espiritual, onde ele habita, para desfrutar de passatempos alegres e felizes. Afinal de contas, quando Krishna nos manifestou como partes de si mesmo, energeticamente, ele faz essa expansão para que tudo retorne a ele em amor e alegria. Porque originalmente a vida de Krishna é essa situação de relação, de amor puro. Então vamos tirar essa âncora do apego material e nos apegarmos a Krishna. Vamos deixar que Krishna conduza o barco do nosso coração para o destino supremo, mas temos que nos manter assim despertos no espírito, presenciando a nossa passagem por esse mundo material assim, com muita atenção, usando essa energia material para favorecer a nossa evolução do espírito, como se diz, fazer do limão a limonada, usar o doce divino no azedo material para que nossa existência aqui temporária se torne agradável e que possamos entender definitivamente esse verso que Krishna diz, que depois de muitos nascimentos e mortes vamos entender, em conhecimento, que devemos nos render a Krishna, porque ele é a causa de todas as causas, e não vamos deixar para outra vida, porque nem sabemos qual será o nosso destino se formos negligentes a aceitar essa mensagem do Senhor. Possamos então passar essa luz do Espírito para outros corações, para que eles também possam realizar essa meta única e real da existência, que é render-se aos pés de lótus do nosso lindo Senhor Krishna. Então deixo aqui essas palavras para vocês meditarem. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.